Imagine-se diante de uma tempestade, com nuvens escuras rodopiando acima e o trovão reverberando em seus ouvidos. Seu coração dispara, seus pensamentos se tumultuam e a serenidade parece uma lembrança distante. Mas, de repente, uma voz suave sussurra: paz, esteja em silêncio. A tempestade começa a se acalmar e a luz penetra as nuvens. Agora pense se esse poder de tranquilidade pudesse habitar em você, transformando sua mente e sua vida. É isso que vamos explorar hoje. 15 lições poderosas de Jesus que podem ajudá-lo a vencer a ansiedade e silenciar as vozes negativas que ecoam em sua mente. Não se trata apenas de histórias ou conceitos abstratos, mas de verdades divinamente reveladas, criadas para lhe dar paz, propósito e uma fé inabalável. Você sabia que a ansiedade não é apenas um embate mental, mas também uma luta espiritual? O inimigo se alimenta da dúvida e do medo que podem invadir seu coração. Mas aqui vai uma boa notícia. Jesus nos deixou o plano definitivo para vencer essas batalhas. Por meio de suas palavras, atos e promessas, ele nos ensinou a permanecer firmes diante das tempestades da vida e a viver com vitória. Imagine o impacto que essa mensagem pode ter ao nos conectarmos com ela, compartilhá-la e espalhar a mensagem de Jesus. Você não está apenas ajudando a si mesmo, mas também inúmeros outros. Juntos, podemos ser portadores de esperança, iluminando aqueles que se sentem perdidos na escuridão da ansiedade e do desespero. Antes de mergulharmos nessas lições transformadoras, quero que você tome uma atitude. Clique no botão de curtir e inscreva-se neste canal. Por que isso é importante? Porque cada vez que você faz isso, está contribuindo para que a mensagem de Jesus chegue a mais pessoas que precisam dela desesperadamente. Você está participando de uma missão para compartilhar esperança, restaurar a fé e transformar vidas. Agora, adoraria ouvir de você. Reserve um momento para deixar um comentário abaixo com a frase: eu acredito no poder de Jesus para acalmar minhas tempestades. Vamos declarar isso juntos e inspirar outros a fazer o mesmo. Está pronto? Vamos embarcar juntos nesta jornada, desbloqueando a sabedoria divina de Jesus para vencer a ansiedade e abraçar uma vida de paz. O melhor ainda está por vir, começando com o primeiro ensinamento, do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. A paz eu deixo com vocês, a minha paz eu dou a vocês, não como o mundo a dá. Não deixem que seus corações fiquem perturbados, nem tenham medo. Imagine um presente tão poderoso que não apenas alivia temporariamente, mas transforma a essência da sua alma. Essa é a paz que Jesus nos oferece. Uma paz que não é efêmera ou superficial, mas que é eterna e profundamente enraizada no amor imutável de Deus. Quando Jesus pronunciou essas palavras, não estava apenas confortando seus discípulos. Ele nos equipou com uma ferramenta para combater a ansiedade e a negatividade que podem nos sobrecarregar. Pense na paz que o mundo oferece por um instante. Muitas vezes, ela é condicional, passageira e dependente de circunstâncias. Você pode se sentir calmo quando tudo vai bem, um emprego estável, relacionamentos harmoniosos ou boa saúde. Mas e quando a terra treme sob seus pés e a vida se torna incerta? A paz do mundo se desvanece. Jesus sabia disso e, por isso, prometeu uma paz que é diferente de qualquer outra. Uma paz que nos sustenta, independentemente do caos ao nosso redor. Essa paz não é apenas um conceito, mas uma pessoa, Jesus. Ele mesmo é a personificação da paz. Em momentos de medo, dúvida e ansiedade, ele nos chama para olhar para ele, descansar em sua presença e confiar em sua soberania. As tempestades da vida podem rugir, mas com Jesus podemos permanecer firmes, sabendo que sua paz supera todo entendimento. Pense por um momento. Quais são as áreas problemáticas do seu coração hoje?
Quais medos o mantêm acordado à noite? À noite, Jesus nos convida a entregar nossos fardos a Ele, não com receio ou culpa, mas com a certeza de que Ele está disposto a carregá-los por nós. Uma forma de se conectar profundamente com essa promessa é por meio da oração. Imagine-se entregando suas ansiedades a Jesus, uma por uma, como se estivesse colocando pedras pesadas em suas mãos. Ao soltá-las, sinta sua paz invadindo os espaços que antes eram ocupados pelo medo. Esse ato de entrega é tanto transformador quanto libertador, lembrando-nos de que não estamos sozinhos para enfrentar os desafios da vida. Outro passo prático é meditar nesse versículo diariamente. Escreva-o, coloque-o em um lugar visível e permita que se torne um mantra que te centraliza quando a ansiedade ameaça tomar conta. Cada vez que você o recita, reafirma sua confiança no Príncipe da Paz e rejeita a ideia de que é impotente diante de seus medos. Essa verdade é enfatizada nas palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aqui, Paulo ecoa os ensinamentos de Jesus, lembrando-nos de que a oração e a gratidão são armas poderosas contra a ansiedade. Ao nos voltarmos a Deus em oração, não apenas buscamos sua paz, mas também convidamos ativamente sua presença para nossas circunstâncias. A paz de Jesus não é passiva, é ativa e protetora. Ela guarda seu coração e mente como um escudo, desviando as setas do medo e da dúvida. Quando abraçamos essa verdade, começamos a ver a ansiedade não como um inimigo intransponível, mas como uma oportunidade de nos aproximarmos de Deus, confiando em sua força e não na nossa. Hoje, convido você a dar um passo ousado. Escreva nos comentários: eu escolho a paz de Jesus sobre meus medos. Que esta frase seja a sua declaração de fé, um lembrete para você e para os outros de que temos acesso a uma paz que pode vencer qualquer tempestade. À medida que seguimos em frente, vamos descobrir ainda mais ensinamentos de Jesus que iluminam nosso caminho rumo à liberdade da ansiedade e do negativismo. Cada lição é um tijolo que fortalece nossa fé e renova nossas mentes. Vamos juntos, sabendo que sua paz é apenas o início da transformação que ele tem preparado para nós. Agora, vamos ao segundo ensinamento, que se encontra no Evangelho de Mateus 6,34. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Este versículo é um profundo lembrete da importância de viver no presente, confiando plenamente na provisão de Deus para hoje. Quando Jesus disse essas palavras durante o Sermão da Montanha, ele abordava a tendência humana de se preocupar com o futuro. Mesmo em sua época, as pessoas lidavam com as mesmas ansiedades que nos atormentam hoje. Preocupações com segurança, saúde, relacionamentos e o desconhecido. As palavras de Jesus não negam os desafios da vida. Elas são um convite para mudarmos nosso foco. Ele reconhece que cada dia traz suas próprias dificuldades, mas enfatiza que se preocupar com o amanhã apenas adiciona fardos desnecessários ao presente. Pense em quantas vezes sua mente divaga para o futuro. Talvez você se sinta consumido por pensamentos do que pode dar errado, criando cenários que o paralisam. Esse tipo de preocupação rouba sua paz e sua energia, impedindo-o de aproveitar plenamente o agora. Jesus compreendeu isso, e é por isso que nos convida a confiar no cuidado de Deus em cada momento, vivendo intensamente o presente. Não se trata de ignorar nossas obrigações ou deixar de planejar o futuro, mas sim de perceber que nossa verdadeira segurança não provém de nossos próprios esforços, mas da fidelidade divina. Quando focamos no que podemos fazer hoje, confiando em Deus para o amanhã,
alinhamos nossas vidas ao seu propósito, que é nos proporcionar uma existência plena e serena. Uma forma prática de viver esse ensinamento é através da atenção plena, fundamentada na fé. Toda manhã, dedique um momento para orar e entregar os desafios do dia a Deus. Peça a Ele a sabedoria necessária para enfrentar as responsabilidades do presente e a graça para confiar o futuro às suas mãos. Ao longo do dia, mantenha o foco nas situações que estão diante de você, seja uma conversa, uma tarefa ou um momento de pausa. Pense nisso. Quando Deus enviou maná aos israelitas no deserto, Ele lhes deu exatamente o que precisavam para aquele dia. Se tentassem guardar para o amanhã, o maná se estragava. Êxodo 16, 4, 5. Essa foi uma lição clara sobre a confiança diária em Deus. O mesmo se aplica às nossas ansiedades. Acumular preocupações sobre o futuro apenas rouba a paz do presente. O ensinamento de Jesus nos leva a reavaliar nossas prioridades. O que realmente importa agora? Como podemos honrar a Deus neste momento? Muitas vezes, a ansiedade em relação ao futuro surge de valores distorcidos, buscando sucesso passageiro ou controle ao invés de buscar o reino de Deus. Quando alinhamos nossos corações com a vontade divina e confiamos que Ele proverá, nossas preocupações perdem a força. Reflita sobre isso. Quais aspectos do futuro mais o afligem? Estão sob seu controle ou são resultados que só Deus pode determinar? Reconhecendo essas áreas, você pode começar a entregá-las a Deus em oração, confiando que os planos dele para você são bons. Jeremias 29, 11. Outra forma de lidar com a ansiedade sobre o futuro é lembrar da fidelidade de Deus no passado. Pense em momentos em que Ele cuidou de você, guiou seus passos ou o apoiou em períodos difíceis. Essas recordações são um poderoso lembrete de que o mesmo Deus que foi fiel antes continuará a ser nos dias que virão. Viver no presente também envolve cultivar a gratidão. Ao focarmos no agora, conseguimos perceber as bênçãos que Deus colocou em nossas vidas. A gratidão transforma nossa visão, trocando o medo por fé, e nos recorda da bondade e presença divina. Vamos refletir sobre um belo paralelo na natureza. Observe as aves do céu e as flores do campo, como Jesus nos encorajou em Mateus 6, 26, 28. As aves não armazenam comida para o futuro, mas Deus as alimenta a cada dia. As flores não trabalham para se adornar, mas são embelezadas de forma que vai além do esforço humano. Se Deus cuida delas, quanto mais cuidará de você? Essa lição é simples, mas profunda. Nos convida a soltar o peso de tentar controlar o futuro e abraçar a liberdade de confiar em Deus hoje. É uma prática que exige entrega diária, mas resulta em uma vida repleta de paz e propósito. À medida que avançamos, permita que essas palavras ressoem em seu coração. Não se preocupe com o amanhã. Sempre que a ansiedade sobre o futuro tentar se infiltrar, retorne a essa verdade. Confie que Deus, que tem tudo sob seu controle, proverá para você de sua maneira e no tempo certo. Que hoje seja o suficiente e que sua paz habite em seu coração. Lucas 12, 25, 26 nos lembra: qual de vocês, por estar ansioso, pode acrescentar um único instante ao tempo de sua vida? Se não podem fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Nesses versículos, Jesus nos faz uma pergunta retórica, mas de significado profundo. Uma pergunta instigante que toca profundamente nossa inclinação humana para a preocupação. A ansiedade muitas vezes nos ilude, fazendo-nos pensar que nossos medos e pensamentos obsessivos podem nos proteger ou nos dar controle sobre o que não podemos prever. No entanto, Jesus gentilmente desmonta essa ilusão, lembrando que a ansiedade não pode adicionar nem mesmo um instante à nossa vida. Vamos refletir um pouco sobre o que é a ansiedade. Ela consome nossa energia, toma conta de nossos pensamentos
e frequentemente nos causa estresse físico, mas não traz resultados concretos. A preocupação não resolve os problemas de amanhã nem altera o que está além do nosso domínio. Na verdade, muitas vezes, nos desvia de agir de forma significativa no presente. A indagação de Jesus é ao mesmo tempo humilhante e libertadora. Nos faz perceber que não somos tão poderosos quanto imaginamos, mas também nos dá a certeza de que não precisamos carregar o peso do mundo nas costas. Nosso Pai Celestial, que criou o universo e sustenta toda a vida, é quem governa nosso futuro. A frase, "Por que você está ansioso com o que resta?", nos convida a investigar as raízes de nossas preocupações. Elas são fruto da falta de confiança na provisão divina? Resultam de prioridades equivocadas ou da crença na nossa própria força? Ao reconhecermos essas raízes, podemos começar a abordá-las com a verdade das Escrituras. Uma forma poderosa de abraçar essa lição é refletir sobre a soberania de Deus. Se Ele controla as vastas complexidades do universo, as estrelas no céu, as marés dos oceanos e as sutilezas da natureza, quanto mais Ele pode cuidar dos detalhes da sua vida. Essa visão nos lembra que nosso papel não é carregar cada fardo sozinhos, mas entregá-los a Deus, que é infinitamente capaz e amoroso. Em Salmos 46:10, encontramos a ordem: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Não se trata de uma quietude passiva, mas de uma rendição ativa. Somos chamados a silenciar nossas preocupações e lembrar quem Deus é, nosso Criador, sustentador e libertador. Vamos parar por um instante para refletir. Quais áreas da sua vida têm sido dominadas pela ansiedade? Pode ser o medo pela sua saúde, preocupações financeiras ou incertezas sobre seus entes queridos. Agora pergunte a si mesmo: o que minha ansiedade realmente conquistou? Provavelmente, a resposta é nada. Agora, imagine o que poderia acontecer se você entregasse essas preocupações a Deus, permitindo que sua paz preenchesse seus medos. Ao entregar a ansiedade, é fundamental lembrar que a confiança se constrói no relacionamento. Quanto mais tempo investimos na palavra de Deus, em oração e adoração, mais aprendemos sobre seu caráter. Percebemos que ele é fiel, bondoso e poderoso. Esse relacionamento crescente fortalece nossa capacidade de liberar nossos medos e confiar plenamente nele. A pergunta de Jesus em Lucas 12 também nos convida a alterar nosso foco. Em vez de nos fixarmos no que não podemos controlar, somos chamados a direcionar nossa atenção ao reino de Deus e à sua justiça, como Jesus diz em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando nossas prioridades se alinham com as de Deus, o peso das preocupações mundanas começa a se dissipar. Na prática, isso pode se traduzir em dedicar tempo diariamente para servir aos outros, compartilhar o Evangelho ou simplesmente expressar gratidão pelas bênçãos que Deus nos dá. Essas ações não só honram a Deus, mas também nos lembram que o verdadeiro propósito da vida está nele, e não nas coisas que frequentemente nos afligem. Ao meditar sobre este ensinamento, considere adotar o hábito de anotar suas preocupações. Escreva cada uma delas e, em seguida, ore, pedindo a Deus que assuma o controle. Com o passar do tempo, volte ao seu diário e observe como Deus respondeu. Essas orações trouxeram paz de formas surpreendentes. Essa prática fortalece sua confiança na fidelidade divina e reduz o impacto da ansiedade em sua vida. Permita que essa verdade se estabeleça em seu coração. A preocupação não acrescenta nada, enquanto confiar em Deus traz segurança, clareza e força para encarar cada dia. A ansiedade nos esgota, mas a fé nos sustenta. As palavras de Jesus em Lucas nos lembram da importância de soltar o que não conseguimos controlar e descansar na certeza de que o cuidado de Deus por nós é infinito. Ao continuarmos nossa jornada de aprendizado,
Aproveite para aliviar os fardos que tem carregado. Deixe-os nas mãos poderosas de Deus e siga em frente, ciente de que os planos dele para você são muito maiores do que qualquer ansiedade. No Evangelho de Mateus 11, 28, 30, encontramos um convite especial. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essas palavras de Jesus estão entre as mais reconfortantes das Escrituras. Elas representam um convite, uma promessa e uma afirmação do tipo de vida que ele oferece àqueles que confiam nele. A ansiedade muitas vezes se apresenta como um peso esmagador, afetando nossos corações e nossas mentes. Pode parecer que estamos sozinhos, esgotados e sem saída, mas neste trecho, Jesus nos oferece uma saída, um descanso que só pode ser encontrado nele. Quando ele diz, venham a mim, está nos chamando para um relacionamento íntimo. Não é um salvador distante, mas a voz de um pastor carinhoso que conhece nossas lutas. Seu convite é aberto a todos que se sentem cansados, sem exigir nada, além do reconhecimento da nossa necessidade de ajuda. A metáfora do jugo é poderosa. É uma estrutura de madeira usada para unir dois animais, permitindo que eles compartilhem o peso de uma carga. Nos tempos antigos, um animal mais forte e experiente era frequentemente associado a um mais fraco, para guiá-lo e apoiá-lo. Quando Jesus nos chama para tomar o seu jugo, ele nos convida a caminhar ao seu lado, permitindo que ele carregue a parte mais pesada de nossos fardos, enquanto nos ensina a navegar pela vida com sua orientação. Note que Jesus descreve seu coração como manso e humilde. Essa é a essência de quem ele é: gentil, compassivo e acessível. Ele não pede perfeição de nós, nem nos critica por nossas lutas. Em vez disso, oferece descanso tanto físico quanto espiritual para nossas almas cansadas. Esse descanso não significa a ausência de desafios, mas a presença de paz em meio a eles. Pense um instante. Quais fardos você está carregando hoje? Serão preocupações sobre o futuro, dores não resolvidas do passado ou a pressão de atender às expectativas dos outros? Jesus está te convidando a deixar esses pesos aos seus pés, a trocar a carga da ansiedade pela leveza de seu jugo. Uma verdade notável nesse trecho é que o jugo de Jesus é descrito como suave e seu fardo como leve. Isso não quer dizer que segui-lo será sempre fácil ou sem desafios, mas que seu caminho conduz à liberdade e à alegria. Diferentemente dos fardos que o mundo impõe, que drenam e esgotam, o fardo de Cristo traz renovação e propósito. Então, de forma prática, como podemos assumir seu jugo? O primeiro passo é a rendição. Rendição não significa desistir. É confiar sua vida, seus planos e suas lutas a Jesus. É dizer, Senhor, não consigo fazer isso sozinho, mas confio que você pode. O segundo passo é aprender com ele. Jesus nos convida a aprender dele. Implica em um caminho incessante de discipulado, onde ampliamos nossa compreensão de seus ensinamentos e os incorporamos em nosso cotidiano. Ao dedicarmos tempo às Escrituras, à oração e à convivência com outros fiéis, aprendemos a enxergar a vida sob sua ótica. Um exemplo marcante disso está no Salmo 23, onde Davi declara: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Restaura-me a alma. Essa imagem reforça a mesma promessa que Jesus nos faz em Mateus 11, um convite ao descanso e à renovação para todos que o seguem. Vamos tirar um momento para visualizar essa verdade. Imagine-se carregando um peso imenso, lutando para se manter em pé sob essa carga. Agora,
Visualize Jesus ao seu lado, estendendo a mão e dizendo: "Deixe-me ajudar você." Ao entregar seu fardo a Ele, você sente a pressão se dissipar, sendo substituída por uma paz profunda e leveza. Essa é a essência do que Jesus oferece, não apenas de forma simbólica, mas em níveis espirituais e emocionais. Aqui também existe uma lição sobre humildade. Aceitar o jugo de Jesus é submeter-se à sua liderança e reconhecer que não conseguimos enfrentar nossas lutas sozinhos. Isso implica deixar de lado o orgulho e a ideia de que precisamos ter tudo sob controle. Em troca, encontramos graça e força para enfrentar os desafios diários com a ajuda dele. Ao refletirmos sobre essa passagem, lembremos que o descanso em Cristo não é um evento isolado, mas uma prática que se renova a cada dia. Todos os dias, somos convidados a ir até Ele, a entregar nossos fardos e a caminhar com confiança e obediência. Essa lição nos lembra que nunca estamos sozinhos em nossas batalhas. Jesus está ao nosso lado, carregando nossos fardos e nos oferecendo o descanso que nossas almas tanto anseiam. Seu convite está sempre aberto e sua promessa de paz é firme. Você se dirigirá a Ele e encontrará descanso hoje? Número 5. Evangelho de João 16:33. Superando o mundo com a paz de Cristo. Eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tenham ânimo. Eu venci o mundo. As palavras de Jesus aqui são tanto um alerta quanto uma fonte profunda de esperança. Ele reconhece que a aflição é parte da vida, mas nos garante que nele podemos encontrar uma paz duradoura, pois ele já triunfou sobre o mundo. Esta é uma verdade essencial para superar a ansiedade e os pensamentos negativos. Ela redireciona nosso olhar do caos ao nosso triunfo em Cristo. Pense em como Jesus articulou esse ensinamento. Ele não ignorou a realidade do sofrimento, não prometeu que segui-lo nos livraria de provações. Ao contrário, ofereceu algo muito mais valioso: a certeza de que sua vitória sobre o pecado, a morte e as forças das trevas assegura nosso triunfo final. Vamos refletir sobre isso. A ansiedade muitas vezes nasce da incerteza, do medo do que pode vir a acontecer, da preocupação com resultados que estão além do nosso controle. Mas Jesus enfrenta isso de forma corajosa com a contundente afirmação: "Eu venci o mundo." Isso não é uma declaração vaga, é uma afirmação clara de sua autoridade sobre cada força que poderia se voltar contra nós. Nele, encontramos paz. Não a paz temporária que o mundo oferece, mas uma paz que supera as circunstâncias. É uma paz que nos mantém firmes, mesmo quando a vida se torna uma tempestade. Essa paz não é resultado da ausência de dificuldades. Ela surge da certeza de que Jesus já garantiu a vitória final. Reflita um instante sobre a palavra aflição. Ela abrange desde desafios externos até batalhas internas. Jesus reconhece que os desafios são parte integrante da vida em um mundo imperfeito, mas ele não nos abandona. Ao contrário, nos convida a ter coragem. Essa é uma convocação à bravura, à resiliência e à confiança em seu poder para triunfar. Quando assimilamos essa verdade, nossa maneira de lidar com as dificuldades se transforma. Em vez de nos deixarmos dominar pelo medo, conseguimos enfrentar os obstáculos com a certeza de que são passageiras e que Jesus está orquestrando tudo para o nosso benefício, conforme Romanos 8:28. Essa perspectiva não elimina as dificuldades, mas nos fornece a força necessária para suportá-las, sustentados pela fé e pela esperança. Uma forma prática de vivenciar esse ensinamento é através da oração. Quando a ansiedade aparecer, veja isso como uma chance de declarar a vitória de Jesus sobre sua situação. Diga: "Senhor, posso não enxergar o resultado, mas confio em seu poder e em sua promessa. Você já conquistou o mundo, e eu descansarei em sua paz."
Esse ato de entrega redireciona nossa atenção do problema para quem pode resolvê-lo. Outra maneira de incorporar essa verdade em nossas vidas é mergulhando nas Escrituras. A Bíblia está repleta de lembranças da fidelidade de Deus e da vitória de Jesus. Quando saturamos nossas mentes com Sua palavra, afastamos os pensamentos negativos que alimentam a ansiedade. Versículos como Filipenses 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, se tornam âncoras que nos mantêm firmes nas tempestades da vida. As palavras de Jesus também ressaltam a importância da comunidade. A igreja primitiva compreendia isso de forma clara. Em Atos 2:42-47, observamos uma imagem de crentes apoiando uns aos outros, compartilhando fardos e encorajando-se na fé. Hoje, precisamos desse mesmo espírito de união. Quando nos cercamos de pessoas que compartilham nossa fé, encontramos força, responsabilidade e um apoio mútuo para enfrentar os desafios diários. Vale ressaltar que a vitória de Jesus não se limita às nossas lutas individuais. Ela é uma vitória para toda a humanidade. Sua ressurreição derrotou a raiz de toda a ansiedade, que é a morte. Isso significa que, independentemente das batalhas que enfrentemos, nosso futuro eterno está seguro nele. Essa certeza nos permite viver com paz e propósito, sabendo que nossa esperança é firme. Agora, reserve um instante para refletir sobre as áreas da sua vida onde a ansiedade e a negatividade se instalaram. Imagine Jesus à sua frente, estendendo a mão e dizendo: "Tenha coragem, eu já venci isso." Que a vitória dele se torne sua fonte de força. Ao encerrarmos esta parte da nossa jornada, convido você a dar o próximo passo para aprofundar sua fé e encontrar apoio para seu crescimento espiritual, clicando no botão para se tornar membro. Junte-se a uma comunidade de crentes comprometidos em buscar juntos a paz de Jesus. Como membro, você terá acesso a ensinamentos exclusivos, discussões enriquecedoras e o suporte de uma comunidade que caminha unida na fé. Vamos nos edificar mutuamente e continuar a crescer na vitória e na paz que Cristo já conquistou por nós. No Evangelho de Filipenses 4, 6, 7, encontramos o poder da oração e a paz de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Neste lindo trecho, o apóstolo Paulo nos oferece um guia para superar a ansiedade, fundamentado na oração, na gratidão e na incompreensível paz de Deus. Esses versículos nos lembram que a ansiedade não precisa dominar nossas vidas. Quando nos voltamos para Deus com um coração cheio de confiança e gratidão, a instrução começa com um convite ousado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. À primeira vista, pode parecer algo fora de alcance. Como podemos simplesmente nos livrar da ansiedade quando nossos medos estão tão profundamente enraizados em nossas mentes? Paulo não nos pede para ignorar nossos temores ou reprimir nossas emoções. Ao contrário, ele nos guia em uma jornada mais elevada, uma prática espiritual que leva nossas inquietações diretamente ao trono da graça. A oração é o primeiro e mais poderoso passo nesse caminho. Quando Paulo nos convida a apresentar nossos pedidos a Deus, ele nos chama para uma conversa íntima com nosso Criador. Não se trata apenas de listar nossas preocupações, mas de abrir nossos corações, depositar nossos fardos diante dele e confiar que ele nos escuta e se importa conosco. Porém, Paulo vai além da oração. Ele acrescenta um elemento essencial: a gratidão. A gratidão transforma nossa perspectiva. Ela nos faz olhar para o que temos, ao invés do que nos falta, mudando nosso foco dos problemas para a generosidade de Deus. Ao nos aproximarmos de Deus com um espírito agradecido, somos lembrados de sua fidelidade no passado, o que fortalece nossa fé para o que está por vir.
Lembre-se de que a ansiedade thrive na incerteza, enquanto a gratidão nos ancora na certeza da bondade divina. A cada vez que expressamos nossa gratidão por suas bênçãos, reforçamos nossa confiança em sua capacidade de atender às nossas necessidades. Esse ato de fé silencia a voz do medo e abre espaço para que sua paz preencha nossos corações. Paulo descreve essa paz como algo que vai além da compreensão. Não é uma paz que pode ser explicada pela lógica ou pelas circunstâncias. É um presente sobrenatural que vem exclusivamente de Deus. Essa paz não depende da solução dos nossos problemas, mas da presença de Cristo em meio a eles. Um dos aspectos mais profundos deste ensinamento é a imagem da paz de Deus guardando nossos corações e mentes. A palavra grega empregada aqui para guardar remete a um termo militar, evocando a figura de um soldado em vigilância. Essa paz não é passiva, ela é ativa, protetora e firme. Ela nos resguarda dos ataques do medo, da dúvida e da negatividade, permitindo que permaneçamos firmes, mesmo diante dos desafios da vida. Reflita por um momento sobre o poder da oração em sua própria vida. Com que frequência você se volta para Deus com suas ansiedades e quantas vezes tenta enfrentá-las sozinho? As palavras de Paulo nos lembram que a oração não deve ser um último recurso, mas nossa primeira resposta. É um ato de rendição que reconhece a soberania de Deus e convida sua intervenção. Uma maneira de aplicar esse ensinamento é cultivar o hábito da oração constante. Isso não significa passar horas em solidão, embora esse tempo possa ser valioso, mas sim manter um diálogo contínuo com Deus. Quando um pensamento ansioso surgir, pare e transforme-o em uma oração. Diga: Senhor, entrego isso a você e confio em suas mãos. Outra forma de cultivar a gratidão é mantendo um diário. A cada dia, anote 3 coisas pelas quais você é grato. Não precisam ser grandes acontecimentos. Até pequenas benesses, como o calor do sol ou a bondade de um amigo, são dignas de reconhecimento. Com o tempo, essa prática fará com que sua mente se concentre na bondade de Deus, em vez de suas preocupações. A mensagem de Paulo também ressalta a importância da comunidade. Nos versículos que cercam essa passagem, ele fala sobre unidade, alegria e apoio mútuo entre os crentes. Quando compartilhamos nossos fardos e nos levantamos em oração uns pelos outros, sentimos a paz de Deus de forma tangível. A paz que Paulo descreve não é apenas para nossa própria edificação, é um testemunho para o mundo. Quando as pessoas nos veem enfrentando as dificuldades com serenidade e confiança, elas se sentem atraídas pela fonte da nossa força. Essa é uma oportunidade de compartilhar o Evangelho, mostrando que a paz que temos vem do nosso vínculo com Cristo. Ao refletirmos sobre esta passagem, é essencial lembrarmos que a paz divina é uma promessa e não apenas uma possibilidade. Ela está ao alcance de todos que o procuram em oração e confiam em sua provisão. Sempre que a ansiedade tentar nos dominar, voltemos a essas palavras e deixemos que elas nos conduzam de volta àquele que guarda nosso coração e mente em perfeita paz. Essa é a beleza de caminhar com Cristo. A certeza de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, sua paz nos sustenta. Que ela te proteja, te guie e te recorde de que você nunca está só em suas batalhas. Nele, você sempre encontrará descanso para sua alma. Número 7. Evangelho de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Paz perfeita através da confiança em Deus. Tu conservarás em paz perfeita aquele cujo pensamento está firme, porque em ti confia. As palavras do profeta Isaías, neste versículo, revelam uma das promessas mais profundas das Escrituras, a paz perfeita. Não se trata de um sentimento passageiro ou de uma tranquilidade momentânea, mas de um estado de integridade e estabilidade que só pode ser encontrado em Deus.
A chave para acessar essa paz reside na confiança e em uma mente firme, ambas nos ancorando na presença de Deus, independentemente das tempestades que enfrentemos. A afirmação de Isaías, "Tu conservarás em paz perfeita", destaca o papel ativo de Deus em nos sustentar. Isso não é algo que conquistamos sozinhos. É um presente que Deus oferece continuamente àqueles que permanecem focados nele. O termo hebraico para paz perfeita, shalom shalom, é uma repetição da palavra shalom, que expressa integridade, bem-estar e harmonia. Essa duplicação ressalta a profundidade e a intensidade da paz que Deus proporciona, uma paz que vai além das circunstâncias e protege nosso coração. O requisito para essa paz é duplo: uma mente firme e confiança em Deus. Vamos explorar esses aspectos. Uma mente firme é aquela que se mantém focada, inabalável e disciplinada. Isso significa que, em vez de deixar nossos pensamentos se perderem em medos, dúvidas e incertezas, escolhemos ativamente fixar nossas mentes nas promessas e no caráter de Deus. Isso exige intencionalidade em meio a um mundo repleto de distrações e negatividade. Uma mente firme se cultiva por meio de práticas consistentes, como oração, meditação nas Escrituras e adoração. Imagine sua mente como um navio navegando em águas turbulentas. Sem uma âncora, ele deriva sem rumo, vulnerável a cada onda e vento. Mas, quando está firme, ancorado em Deus, permanece seguro, não importa quão forte seja a tempestade. A confiança é o segundo elemento essencial dessa promessa. Confiar em Deus significa acreditar em sua bondade, seu poder e sua fidelidade. É uma confiança profunda de que Ele está no controle e que seus planos para nós são bons, mesmo quando não conseguimos ver. A confiança não é passiva, é uma dependência ativa de Deus que molda nossos pensamentos, palavras e ações. Uma maneira de fortalecer essa confiança é lembrar da fidelidade de Deus no passado. Pense em momentos em que Ele te sustentou, protegeu ou guiou. Cada lembrança serve como um lembrete de que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Hebreus 13:8. Ao relembrarmos sua fidelidade, fica mais fácil confiar nele com o que temos e o que está por vir. As palavras de Isaías nos instigam a refletir sobre onde estamos colocando nossa confiança. Estamos contando com nossas próprias habilidades, outras pessoas ou sistemas do mundo para encontrar paz? Essas fontes são instáveis e muitas vezes nos decepcionam. A verdadeira paz só é encontrada quando depositamos nossa total confiança em Deus, que nunca falha. Este versículo também destaca a conexão entre nossos pensamentos e nossa paz. Pensamentos negativos, medos e dúvidas frequentemente alimentam a ansiedade, enquanto pensamentos enraizados em Deus. A verdade proporciona tranquilidade. Paulo reafirma essa mensagem em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos e irmãs, tudo que é verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e admirável, se houver algo de excelência ou digno de louvor, concentrem-se nessas coisas. Treinar nossa mente para se concentrar nessas qualidades pode ser desafiador, mas é fundamental para preservar nossa paz. Uma maneira prática de alcançar isso é decorando as Escrituras. Quando pensamentos ansiosos aparecerem, contrabalançá-los com a verdade contida na Palavra de Deus. Por exemplo, se o medo estiver te sobrecarregando, lembre-se do Salmo 27:1:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Outra estratégia é limitar a exposição a fontes de negatividade, seja em relacionamentos tóxicos, notícias incessantes ou redes sociais. Em vez disso, encha sua mente com conteúdos que elevem você e o aproximem de Deus. Essa prática ajuda a criar um ambiente propício para a paz florescer. A promessa de Isaías também nos recorda que a paz não depende das circunstâncias, mas sim do nosso relacionamento com Deus.
Isso se revela de forma vívida na narrativa de Jesus, acalmando a tempestade em Marcos 4, 35, 41. Enquanto os discípulos estavam em desespero, Jesus dormia serenamente no barco. Quando o despertaram, ele ordenou ao vento e às ondas: "Cala-te, emudece." A autoridade dele sobre a tempestade reflete a mesma autoridade que ele exerce sobre nossas vidas. Ao confiarmos nele, ele pode trazer serenidade a qualquer caos. Por fim, este versículo nos convida a viver em rendição. Confiar em Deus implica soltar a necessidade de controlar cada aspecto de nossas vidas e submeter-nos à sua vontade. Isso não significa que deixamos de planejar ou de trabalhar por nossas metas, mas que as seguramos com leveza, cientes de que os caminhos de Deus são superiores aos nossos. Isaías 55, 8, 9. À medida que meditamos sobre essa promessa, que ela nos inspire a cultivar uma mente firme e uma confiança inabalável em Deus. Sempre que a ansiedade se aproximar, redirecionemos nosso olhar para Ele, afirmando: "Tu me conservarás em perfeita paz, pois minha confiança está em Ti." Essa declaração não é apenas uma afirmação de fé, mas um passo em direção a viver na abundância da paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento e guarda nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Salmo 55, 22. Lança sobre o Senhor a tua carga, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse poderoso versículo dos Salmos nos oferece um convite profundo para liberar nossas preocupações e entregá-las a Deus. As cargas vêm de diversas formas: ansiedades, medos, responsabilidades e o peso emocional dos desafios da vida. O salmista, possivelmente o rei Davi, nos lembra que nunca deveríamos carregar esses fardos sozinhos. Deus, em seu amor e força infinitos, nos oferece apoio quando decidimos entregá-los a Ele. A palavra lança é impactante, sugere uma ação intencional, uma escolha consciente de liberar algo. Lançar um fardo ao Senhor exige confiança e humildade. Confiança porque acreditamos que Ele pode lidar com o que nos sobrecarrega, e humildade porque reconhecemos que não conseguimos gerenciá-lo sozinhos. Imagine carregar uma mochila pesada. Você pode achar que consegue, mas com o tempo, o peso se torna insuportável. Agora, imagine que alguém forte se aproxima e se oferece para carregar essa mochila. É isso que Deus faz com nossos fardos. Ele os leva, nos libertando para seguir em frente sem o peso esmagador da ansiedade e do estresse. A promessa é clara: Ele sustentará você. Deus não apenas pega nossos fardos e nos abandona. Ele caminha ao nosso lado, fornecendo força, orientação e tranquilidade. Aqui, o sustento vai além do físico, abrangendo também o emocional e o espiritual. Trata-se da energia necessária para seguir em frente, da sabedoria para fazer escolhas e da paz que encontramos ao descansar na sua presença. Pare um instante e reflita. Quais fardos você está carregando hoje? Serão questões relacionadas ao trabalho, a relacionamentos, à saúde ou à incerteza sobre o futuro? Agora pergunte a si mesmo: você entregou esses fardos ao Senhor ou ainda está tentando carregá-los sozinho? Este versículo nos convida a dar o primeiro passo na rendição, confiando que o apoio de Deus é superior à nossa própria força. O salmista nos assegura que os justos não serão abalados. Isso não quer dizer que não enfrentaremos dificuldades, mas que Deus não permitirá que elas nos derrubem completamente. Ao nos ancorarmos nele, nos tornamos como árvores plantadas junto a ribeiros de água, firmes diante das tempestades da vida, conforme Salmo 1:3. Uma forma de acolher esse ensinamento é através da oração. Imagine-se, fisicamente, lançando seus fardos sobre Deus, tirando-os de seus ombros e colocando-os em suas mãos. Converse com Ele de forma sincera sobre o que está pesando em seu coração e peça-lhe a força necessária para suportar.
Esse simples ato de fé pode proporcionar um alívio instantâneo e uma sensação de paz. Outro passo prático é identificar as origens de seus fardos e pedir a sabedoria divina para lidar com eles. Muitas vezes, nossos fardos surgem do desejo de controlar o incontrolável. Outras vezes, vêm da sobrecarga de responsabilidades ou da falta de limites saudáveis. Ao buscar a direção de Deus, podemos discernir o que deve ser alterado e como alinhar nossas vidas mais de perto com a sua vontade. Este versículo também destaca a importância da comunidade. Em Gálatas 6:2, Paulo nos instrui a carregar os fardos uns dos outros e assim cumprir a lei de Cristo. Embora Deus seja nosso sustentador supremo, Ele frequentemente atua através das pessoas para nos oferecer apoio e encorajamento. Não hesite em compartilhar suas dificuldades com amigos de confiança, familiares ou membros da sua comunidade de fé. Juntos, vocês podem orar, buscar sabedoria e aliviar os fardos uns dos outros. Entregar nossos fardos ao Senhor também implica em soltar as preocupações. Muitas vezes, a preocupação indica que estamos segurando algo que necessita ser liberado. Jesus aborda isso diretamente em Mateus 6:25-34, onde nos lembra de confiar na provisão e no cuidado divinos. Ele usa o exemplo dos pássaros e das flores para ilustrar como Deus cuida das menores criaturas. Se Ele faz isso, quanto mais Ele proverá para nós, seus amados filhos. A promessa em Salmo 55:22 serve como um lembrete do compromisso inabalável de Deus com seu povo. Quando entregamos nossos fardos a Ele, não estamos sobrecarregando-o, estamos respondendo ao seu convite. Ele deseja que nos aproximemos, que confiemos nele e que experimentemos seu poder sustentador. Vamos refletir sobre como podemos transformar essa verdade em uma realidade diária. Talvez sejam orações matinais de rendição, onde iniciamos o dia entregando nossas preocupações ao Senhor, ou talvez através da escrita, onde anotamos nossos fardos e simbolicamente os entregamos a Ele. Independentemente do método, a chave é a consistência. Escolher diariamente confiar na capacidade de Deus de nos sustentar. Por fim, este versículo nos lembra do caráter de Deus. Ele não é distante ou indiferente, mas está profundamente envolvido em nossas vidas. Ele vê cada luta, ouve cada oração e oferece sua graça sustentadora para nos carregar. Ao lançarmos nossos fardos sobre Ele, não apenas aliviamos nosso peso, fortalecemos nosso relacionamento com aquele que nos ama incondicionalmente. Que esta promessa traga paz ao seu coração. Hoje, Deus é quem sustenta você. Ele está aqui para carregar seus fardos, fortalecer seu coração e mantê-lo firme. Confie nele e deixe seu poder guiá-lo em cada desafio que surgir. No Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 29-31, lemos: Não se vendem 2 pardais por 1 centavo, e nenhum deles cai ao chão sem o consentimento de seu pai. Até mesmo os cabelos da sua cabeça estão todos contados. Portanto, não tenha medo, você vale mais do que muitos pardais. Nesse ensinamento profundo, Jesus nos revela o carinho especial de Deus por sua criação, especialmente por seus filhos. Esses versículos, muitas vezes subestimados pela sua simplicidade, trazem verdades poderosas sobre nosso valor, a soberania divina e a segurança que encontramos em seu amor. Para aqueles que enfrentam ansiedade ou pensamentos negativos, essa passagem é um farol de esperança, lembrando-nos que nunca somos esquecidos ou irrelevantes para Deus. Vamos refletir sobre a imagem dos pardais. Na época de Jesus, os pardais eram vistos como quase sem valor, vendidos a preços irrisórios. Contudo, Jesus nos ensina que nem mesmo um desses pequenos seres cai ao chão sem que o Pai esteja ciente. Se Deus se preocupa tanto com a vida dos pardais, imagine o quanto Ele se importa com você, seu amado filho.
O detalhe nessa passagem é impressionante. Jesus não apenas diz que Deus conhece suas lutas, ele afirma que até os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Isso simboliza o profundo conhecimento que Deus tem sobre você, seus pensamentos, medos, esperanças e necessidades. Nada sobre você está oculto para ele, e nada é pequeno demais para escapar de seu carinho. Essa verdade desafia diretamente as mentiras que a ansiedade nos conta, como a de que estamos sozinhos ou sem importância. Pensamentos negativos podem sussurrar que nossos problemas não importam ou que não merecemos ajuda, mas as palavras de Jesus desmantelam essas mentiras, afirmando que você é valioso e conhecido pelo Criador do Universo. Pense nisso por um instante. Se Deus se importa tanto com pardais e conhece o número exato de cabelos em sua cabeça, quanto mais ele se preocupa com os detalhes da sua vida. Esse conhecimento deve trazê-lo imenso conforto, lembrando-o de que nunca está fora de sua vista ou além de seu alcance. A frase "não tenha medo" é vital nesta passagem. O medo é uma das emoções mais comuns entre os humanos e frequentemente alimenta a ansiedade. Mas Jesus nos convida a deixar o medo de lado, não porque a vida seja isenta de desafios, mas porque estamos seguros sob os cuidados do Pai. Este ensinamento também ressalta a soberania de Deus. Ele não apenas observa o que acontece no mundo, mas está ativamente envolvido em cada detalhe. Os pardais não caem ao chão sem a atenção do Pai, o que significa que nada ocorre por acaso ou sem sua supervisão. Embora isso não signifique que estamos livres de dor ou dificuldades, significa que podemos confiar em seus planos, mesmo quando não compreendemos tudo. Uma forma de internalizar essa verdade é através da oração. Quando o medo ou a ansiedade surgirem, tire um momento para falar diretamente com Deus. Diga: Senhor, eu sei que você me vê e que se importa comigo. Ajude-me a confiar em seu amor e a descansar na certeza de que sou valioso aos seus olhos. Esse simples ato de fé pode mudar seu foco do medo para a confiança, permitindo que a paz de Deus invada seu coração. Outro passo prático é refletir sobre como Deus já demonstrou seu cuidado por você no passado. Pode ter sido uma oração atendida, uma bênção inesperada ou um momento de consolo em tempos difíceis. Essas memórias são lembretes poderosos de sua fidelidade e trazem tranquilidade ao seu espírito. Ele continua presente e atuante em sua vida. O ensinamento de Jesus nos provoca a refletir sobre como nos enxergamos. Muitas vezes, o mundo valoriza por meio de conquistas, riqueza ou aparência, mas a avaliação de Deus é totalmente distinta. Seu valor não está atrelado ao que você realiza, mas sim à sua essência, como sua criação amada, feita à sua imagem e redimida por seu Filho. Essa verdade pode ser uma poderosa aliada no combate aos pensamentos negativos que minam sua autoestima, permitindo que você troque esses sentimentos por uma confiança sólida de que você é amado e valorizado sem limites. Esses versículos também nos incentivam a confiar na provisão divina. Assim como Deus cuida dos pardais, garantindo que tenham o que necessitam para viver, Ele também proverá para você. Isso não significa que a vida será sempre simples, mas assegura que você pode contar com Ele para satisfazer suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou espirituais. O Salmo 139 expressa esse sentimento de maneira linda. Tu me sondaste, Senhor, e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe, percebes meus pensamentos. Esse conhecimento íntimo ressalta a profundidade do relacionamento que temos com Deus. Ele não é um espectador distante, mas sim um Pai amoroso, profundamente envolvido em todos os aspectos de nossas vidas. Ao meditarmos nas palavras de Jesus, que elas nos lembrem que nunca somos esquecidos ou negligenciados. Quando a ansiedade lhe sussurrar que você é insignificante ou está só, retorne a essa passagem
e recorde-se da verdade. Você vale mais do que muitos pardais, e o cuidado do seu Pai é constante e firme. Essa segurança não implica que a vida estará sempre livre de desafios, mas nos permite enfrentá-los com confiança, sabendo que somos profundamente amados e vigiados por aquele que nos criou. Descanse nesse conhecimento e deixe que ele traga tranquilidade ao seu coração e mente hoje. No versículo 10 de 2 Timóteo 1:7 está escrito: Pois Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Essa passagem da segunda carta de Paulo a Timóteo serve como um profundo lembrete de que o medo não é uma dádiva divina. A ansiedade e os pensamentos negativos, muitas vezes, tentam nos dominar, gerando dúvidas, hesitações e paralisia. Contudo, as palavras de Paulo iluminam a escuridão dessas emoções, revelando a verdade sobre o espírito que Deus implantou em nós. Um espírito que não é marcado pelo medo, mas sim pelo poder, amor e autocontrole. Para compreender plenamente essa mensagem, é crucial considerar o contexto. Paulo dirigiu essas palavras a Timóteo, um jovem líder da igreja primitiva que enfrentava grandes desafios. Timóteo possivelmente lutava contra medos ligados à sua juventude, sua autoridade e a resistência que encontrava ao propagar o evangelho. A intenção de Paulo era fortalecer a determinação de Timóteo e lembrá-lo dos recursos divinos disponíveis a ele. Vamos começar analisando a afirmação: Deus não nos deu um espírito de medo. O medo é uma das forças mais paralisantes que existem. Distorce nossa percepção da realidade, amplia nossos problemas e muitas vezes nos leva a recuar ou evitar desafios. Embora algum medo seja natural e sirva como um mecanismo de proteção em situações perigosas, o tipo de medo que Paulo menciona é diferente. Trata-se do medo paralisante que surge da incerteza, insegurança e falta de confiança em Deus. Esse medo não vem de Deus. Na verdade, é uma ferramenta do inimigo destinada a nos impedir de cumprir nosso propósito e viver a liberdade que Cristo nos oferece. Quando reconhecemos que o medo não é um presente divino, podemos começar a resistir a ele e substituí-lo pelas verdades contidas em sua palavra. O espírito que Deus nos concede é caracterizado por 3 elementos. O poder do amor e uma mente equilibrada são fundamentais em nossas vidas. O poder que Paulo menciona não é a força que encontramos em nós mesmos, mas sim a energia do Espírito Santo agindo em nosso interior. É esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, conforme Romanos 8:1, e está à disposição de todos os que creem. Esse poder nos capacita a vencer o medo, encarar os desafios com coragem e perseverar diante das dificuldades. Ele nos lembra de que nunca estamos sozinhos e que a força de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas, como está em 2 Coríntios 12:9. Quando a ansiedade começar a pesar, recorde-se de que o Espírito de poder habita em você. Declare com confiança: posso todas as coisas naquele que me fortalece, em Filipenses 4:13. E dê o próximo passo em fé, sabendo que a força divina é mais do que suficiente. O amor, por sua vez, é essencial para combater o medo. Em 1 João 4:8, lemos que, no amor não há medo, mas o amor perfeito expulsa o medo. O amor de Deus por nós é perfeito, incondicional e firme. Quando realmente compreendemos e acolhemos esse amor, o medo perde sua força sobre nossos corações. Muitas vezes, o medo surge de uma sensação de inadequação ou rejeição, mas o amor divino nos garante que somos aceitos e valorizados em sua totalidade. Esse amor não só nos liberta do medo, mas também nos inspira a oferecer graça e compaixão aos outros. Ele transforma nossos relacionamentos, nos dando coragem para perdoar, reconciliar e amar, mesmo nas situações mais desafiadoras. A expressão "uma mente sã" pode ser interpretada como autocontrole ou disciplina.
referindo-se a uma mentalidade que é estável, clara e focada. A ansiedade pode gerar confusão e desordem, nos levando a nos fixar em cenários sombrios e medos infundados. Contudo, o Espírito de Deus traz ordem e clareza, permitindo que pensemos de forma racional e tomemos decisões sábias. Cultivamos uma mente sã através da oração, da meditação nas Escrituras e da dependência do Espírito Santo. Quando nossos pensamentos se tornarem negativos, podemos pausar e pedir a Deus que renove nossas mentes, como Paulo recomenda em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Uma maneira prática de abraçar essa mentalidade equilibrada é gerenciar nossa vida mental. Quando pensamentos negativos surgirem, desafie-os com as verdades contidas na Palavra de Deus. Por exemplo, se você se sentir tentado a pensar, não sou suficiente, substitua essa ideia por sou maravilhosamente feito, de acordo com Salmo 139:14. Com o tempo, essa prática ajuda a reprogramar sua mente, trocando mentiras por verdades. As palavras de Paulo a Timóteo são tão relevantes hoje quanto eram há séculos. Elas nos lembram de que somos capacitados por Deus para superar o medo e viver com ousadia. O espírito de poder, amor e uma mente sã não é algo que conquistamos. Trata-se de um presente que nos é oferecido gratuitamente. Reflita sobre as áreas da sua vida em que o medo tem dominado. Que oportunidades você deixou de lado? Que sonhos você abandonou? Peça a Deus que o preencha com seu espírito, que lhe conceda coragem e que renove sua mente com sua verdade. Ao meditarmos sobre esses versículos, lembremo-nos de que o medo não tem espaço na vida de um crente. O Espírito de Deus que habita em nós é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Em seu poder, amor e sabedoria, podemos superar cada obstáculo e caminhar na liberdade e na paz que Ele nos prometeu. Em Provérbios 3, 5, 6, somos convidados a confiar em Deus com todo o nosso coração. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Em todos os seus caminhos, reconheça-o e Ele endireitará suas veredas. Esses versículos oferecem uma sabedoria atemporal para nos guiar nas incertezas da vida. A ansiedade, muitas vezes, surge de um desejo de controle, mas ao confiarmos em Deus, encontramos segurança e direção. Controlar aquilo que está além de nosso alcance ou confiar excessivamente em nossa própria compreensão pode ser tentador, mas o escritor de Provérbios nos convida a uma perspectiva completamente diferente, uma confiança plena em Deus, aceitando sua direção e acreditando em sua habilidade de guiar nossas vidas. O convite inicial, confie no Senhor de todo o seu coração, estabelece um tom claro. Confiar em Deus com todo o ser implica entregar a Ele cada parte de nós, nossos temores, anseios, projetos e incertezas. Não se trata de uma confiança parcial ou condicional, mas de uma entrega total à sua sabedoria e cuidado. A frase seguinte, "e não se apoie em seu próprio entendimento", desafia uma de nossas tendências mais arraigadas, depender de nossa visão limitada. A compreensão humana é frequentemente falha, afetada pelo medo, emoções ou informações incompletas. Quando nos apoiamos apenas em nosso próprio raciocínio, corremos o risco de nos preocupar demais e de fazer escolhas baseadas em soluções imediatas, em vez de vislumbrar um propósito duradouro. Confiar no Senhor exige humildade, reconhecendo que seus caminhos são mais elevados do que os nossos. Isaías 55, 8, 9. Isso não significa que devemos abrir mão do pensamento crítico ou do planejamento, mas sim que devemos manter nosso entendimento flexível, sempre submetendo-o à sabedoria superior de Deus. A orientação para nos submeter a Ele em todos os nossos caminhos reforça essa ideia.
submissão é um ato de fé, um reconhecimento de que os planos de Deus têm mais valor que os nossos. Isso envolve buscar sua vontade por meio da oração, das escrituras e de conselhos sábios, além de estarmos prontos para ajustar nosso rumo quando Ele nos direciona de forma diferente. Ao vivermos dessa maneira, a promessa se concretiza. Ele endireitará suas veredas. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas que Deus nos proporcionará clareza e propósito. Ele eliminará os desvios desnecessários, corrigirá nossos erros e nos conduzirá pelo caminho que se alinha ao seu plano perfeito. Vamos considerar a relação entre confiança e ansiedade. A ansiedade muitas vezes surge quando tentamos controlar o incontrolável ou quando lutamos para entender situações que parecem caóticas. Confiar no Senhor nos libera desse peso, permitindo que descansemos em sua soberania. Imagine, por exemplo, que você está diante de uma decisão crucial, talvez sobre sua carreira, um relacionamento ou uma questão financeira. Sua própria compreensão pode deixá-lo sobrecarregado pelas opções, com medo de escolher o caminho errado ou paralisado pela incerteza. No entanto, ao confiar em Deus, você pode encarar a situação com serenidade, sabendo que Ele o conduzirá. A confiança se fortalece por meio do relacionamento. Quanto mais nos aproximamos de Deus, por meio da oração, adoração e estudo de Sua palavra, mais familiarizados ficamos com seu caráter. Reconhecemos que Ele é fiel, amoroso e digno de confiança, o que solidifica nossa fé. O Salmo 37:5 reflete esse ensinamento. Comprometa seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Este versículo nos incentiva a dar passos ativos de fé, entregando nossos planos a Deus e confiando que Ele atuará em nosso benefício. Além disso, uma forma prática de confiar em Deus é refletir sobre sua fidelidade no passado. Reserve um momento para anotar as vezes em que Ele atendeu suas orações, supriu suas necessidades ou o guiou em momentos difíceis. Esses lembretes funcionam como âncoras para sua fé, assegurando que o mesmo Deus que foi fiel anteriormente continuará sendo fiel. Confiar em Deus também significa abrir mão da necessidade de respostas imediatas. Às vezes, sua orientação se revela aos poucos, exigindo paciência e perseverança. Nesses momentos, Provérbios 16:9 nos oferece um encorajamento. No coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor trace seus passos, mesmo quando o caminho parecer nebuloso. Podemos ter a certeza de que Deus nos orienta a cada passo. É fundamental entender que confiar em Deus não implica que estaremos isentos de medo ou incerteza. Essas emoções são parte da condição humana. No entanto, quando elas surgem, temos a opção de desviar nosso olhar para Ele, afirmando: Senhor, confio em Ti, mesmo sem compreender. Uma prática valiosa é memorizar Provérbios 3:5, 6 e recitá-lo sempre que a ansiedade aparecer. Essas palavras nos servem como um forte lembrete para nos apoiarmos em Deus, ao invés de nossa própria razão, confiando que Ele guiará nossos caminhos. Deixe que essa mensagem o inspire a refletir sobre as esferas da sua vida, onde você ainda pode estar se apoiando em sua própria visão. É em um relacionamento, uma escolha profissional ou uma luta pessoal? Dedique um momento para entregar essas áreas a Deus em oração, pedindo que Ele o conduza e lhe conceda a fé necessária para prosseguir. Ao meditar sobre essa passagem, que ela traga serenidade ao seu coração. Confiar em Deus não significa que tudo será fácil, mas garante que você nunca estará sozinho. Ele irá guiar, sustentar e levar você à plenitude dos seus planos. Entregue-se a Ele hoje e observe como Ele endireita seus caminhos. Romanos 8:28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem, e sabemos que Deus está sempre operando para o bem daqueles que o amam
e são chamados segundo o seu propósito. Este versículo da carta de Paulo é uma das promessas mais reconfortantes e cheias de esperança nas Escrituras. Ele nos lembra que, independentemente das provações, desafios ou incertezas que enfrentamos, Deus está constantemente trabalhando para o bem de quem o ama. Para quem lida com ansiedade ou pensamentos negativos, essa verdade é um alicerce seguro sobre o qual podemos nos apoiar, mesmo nas tempestades da vida. Paulo inicia com uma declaração de confiança, e isso não é uma mera especulação, mas uma certeza. Ele nos convida a confiar na essência de Deus e na sua soberania em cada situação. Essa confiança não se baseia no que vemos ou sentimos, mas no que sabemos ser verdade sobre Deus. A expressão "em todas as coisas" é abrangente, inclui cada circunstância, sejam elas agradáveis ou desafiadoras. Isso não quer dizer que cada evento da vida é intrinsecamente bom. Há tristezas, injustiças e batalhas reais que enfrentamos, mas Paulo nos assegura que Deus é capaz de entrelaçar até as situações mais difíceis em algo que traz o bem para seus filhos. Pense na vida de José, do livro de Gênesis, que foi vendido como escravo por seus irmãos e injustamente encarcerado. José passou anos de sofrimento, mas em Gênesis 50:20, ele diz a seus irmãos: "Vocês tinham a intenção de me fazer mal, mas Deus tinha um plano para o bem, a fim de realizar o que agora está acontecendo, a salvação de muitas vidas." A história de José exemplifica como Deus pode transformar até as situações mais sombrias, utilizando-as para cumprir seus propósitos. A promessa de Romanos 8:28 é direcionada especialmente àqueles que o amam e que foram chamados segundo o seu propósito. Não é uma garantia universal, mas uma certeza específica para os crentes. Quando alinhamos nossas vidas com a vontade divina e confiamos em seu amor, podemos encontrar descanso na certeza de que Ele está coordenando cada detalhe para o nosso maior bem. Vamos refletir sobre o que bem significa nesse contexto. Não se trata apenas de bênçãos materiais ou da ausência de dor. Em vez disso, refere-se ao crescimento espiritual, ao desenvolvimento do caráter e a um relacionamento mais profundo com Deus que surgem a partir disso. O papel dele em nossas vidas é destacado em Romanos 8:29, onde Paulo nos revela que o plano de Deus é nos moldar à imagem de seu Filho. Essa transformação representa o bem maior que Deus busca em cada crente. Quando nos deparamos com a ansiedade ou situações complicadas, é comum nos perguntarmos como algo positivo pode surgir dali. Porém, Romanos 8:28 nos convida a confiar na visão de Deus, que é infinitamente mais ampla que a nossa. Como Isaías 55:8-9 nos recorda: "Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos." Uma forma prática de acolher essa verdade é buscar a orientação de Deus em meio às dificuldades. Em vez de se perguntar, "Por que isso está acontecendo comigo?", tente reformular a questão: "Senhor, o que você está querendo me ensinar com isso? Como posso me aproximar mais de ti?" Essa mudança de foco nos permite encarar os desafios como oportunidades de crescimento, em vez de barreiras. Outra prática útil é refletir sobre momentos anteriores em que Deus trouxe algo bom a partir de experiências difíceis. Talvez você tenha vivido uma fase complicada que resultou em bênçãos inesperadas, ou uma porta fechada que abriu espaço para algo ainda melhor. Essas recordações nos lembram da fidelidade de Deus e de sua habilidade de transformar cada situação em algo positivo. Romanos 8:28 também nos encoraja a confiar no tempo de Deus. Às vezes, o bem que Ele está preparando leva um tempo para se manifestar.
Podemos não entender à primeira vista como ele está utilizando uma situação específica para nosso benefício, mas ao permanecermos pacientes e fiéis, seu plano se torna mais claro. Como diz Eclesiastes 3:1, tudo tem o seu tempo determinado. Esse versículo ainda nos chama a soltar o controle. A ansiedade geralmente surge quando tentamos gerenciar resultados ou prever o futuro. Mas ao confiarmos que Deus está orquestrando tudo para nosso bem, podemos liberar essa necessidade de controle e descansar em sua soberania. Por fim, Romanos 8:28 nos remete à esperança que encontramos em Cristo. Independentemente do que enfrentamos nesta vida, podemos ter a certeza de que os propósitos de Deus são eternos. Até mesmo as experiências mais dolorosas podem ser usadas para nos moldar e nos aproximar dele. Essa esperança nos dá força para suportar e fé para perseverar. Enquanto você reflete sobre este versículo, permita que ele lhe lembre que nada em sua vida é desperdiçado. Deus observa cada detalhe e está entrelaçando tudo em uma linda tapeçaria para seu bem e sua glória. Mesmo quando o caminho parece nebuloso ou a jornada pesada, confie que ele está atuando nos bastidores, transformando cada prova em vitória e cada luta em um passo mais próximo dele. Que esta promessa encha seu coração de paz e confiança. Deus está trabalhando em todas as coisas para seu bem. Confie nele, ame-o e descanse na certeza de que seus planos para você são sempre perfeitos. Isaías 41:10 nos traz uma mensagem poderosa. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Essas palavras são um lembrete direto de Deus ao seu povo, oferecendo segurança, força e esperança àqueles que enfrentam ansiedade ou pensamentos negativos. Esse versículo serve como uma âncora, um forte lembrete de que o medo não tem lugar na presença de um Deus que promete estar ao nosso lado, nos fortalecer e nos apoiar. Começamos com a ordem: não temas. O medo é uma reação natural do ser humano diante da incerteza, do perigo ou dos desafios. Muitas vezes nos sobrecarrega, deixando-nos paralisados ou consumidos. Nos piores momentos, é importante lembrar que o comando de Deus não é apenas uma sugestão, mas uma declaração cheia de poder. Ele nos convida a deixar de lado nossos medos, pois sua presença é mais poderosa do que qualquer desafio que enfrentamos. A afirmação, porque estou com você, é fundamental nesse chamado. A presença de Deus não é algo distante ou vago. Ela é íntima e constante. Quando nos sentimos sozinhos em nossas batalhas, essa verdade nos conforta, lembrando-nos de que o Criador do universo está ao nosso lado. O mesmo Deus que guiou os israelitas pelo deserto e os libertou de seus inimigos é quem promete caminhar conosco em cada dificuldade. Em seguida, ele nos diz: não te desanimes, pois eu sou o seu Deus. A palavra desanimar evoca um sentimento de desespero. Muitas vezes, a ansiedade nos faz sentir sobrecarregados, como se o peso de nossas lutas fosse insuportável. Mas Deus nos reassegura quem Ele é, nosso Deus. Isso representa um relacionamento profundo e uma autoridade verdadeira. Ele não é apenas uma divindade distante, mas nosso protetor, provedor e sustentador. O versículo continua com 3 promessas: eu te fortalecerei, eu te ajudarei, eu te sustentarei com a minha destra justa. Cada uma delas aborda uma necessidade específica em tempos de medo e ansiedade. Eu te fortalecerei. Quando nos sentimos fracos, seja física ou emocionalmente, Deus nos oferece sua força. Essa força não é algo que precisamos buscar sozinhos, é o seu poder divino operando em nós. Como o apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 12:9, minha graça é suficiente para você, pois meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A força de Deus é suficiente para cada desafio que encontramos.
eu te ajudarei. A ajuda de Deus é prática e imediata. Ele não apenas observa nossas dificuldades, ele se envolve. Sua assistência pode vir de muitas formas, através da sua palavra, da oração, do encorajamento de outras pessoas e da paz que ultrapassa todo o entendimento. Quando nos sentimos sobrecarregados, podemos clamar a Ele, confiantes de que Ele nos ouve e responde. Eu te sustentarei com a minha destra justa. A ideia de ser sustentado traz segurança e proteção. A destra justa de Deus representa seu poder e justiça. Quando sentimos que estamos afundando sob o peso de nossos fardos, Deus promete nos manter firmes, garantindo que não sejamos derrotados. Pense por um momento nas áreas da sua vida onde o medo e a ansiedade têm tomado conta. Quais situações ou pensamentos te desanimam? Agora visualize Deus ao seu lado, sua destra justa estendida, pronta para te erguer. Isso não é apenas uma imagem reconfortante, mas uma realidade para aqueles que confiam nele. Uma forma prática de abraçar essa promessa é através da oração. Quando o medo surgir, faça uma pausa e declare: Senhor, confio que estás comigo. Entrego meus medos a ti e peço por tua força, ajuda e poder sustentador. Esse ato de entrega convida a presença de Deus para a sua situação, trocando a ansiedade pela paz. Outra maneira de aplicar esse versículo é meditando sobre o caráter de Deus. Reserve um tempo para refletir sobre seus atributos, sua fidelidade, poder e amor. Quando focamos em quem Deus é, nossos medos se tornam menores. Como nos lembra o Salmo 46, 1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre presente na angústia. Também é útil cercar-se de lembretes dessa promessa. Escreva Isaías 41:10 em um cartão e coloque-o em um lugar visível, como no espelho ou no painel do carro. Cada vez que o olhar, deixe que isso te recorde que Deus está com você e que sua força é suficiente. Este versículo nos convoca a viver com coragem e confiança, sempre que confiamos na presença de Deus. Promessas nos asseguram que podemos enfrentar desafios com paz e propósito. O medo não controla mais nossas ações, nem domina nossos pensamentos. Ao invés disso, temos a liberdade de avançar com coragem, certos de que Deus nos ampara em cada passo. Que Isaías 41:10 seja uma fonte de inspiração para você encorajar aqueles ao seu redor, pois há pessoas em sua vida que podem estar lutando contra o medo ou a ansiedade, e Deus pode usá-lo como um canal de conforto e força. Ao direcioná-las a essa promessa, você se torna um instrumento de sua paz. Enquanto refletimos sobre este versículo, permita que suas verdades penetrem profundamente em seu coração. Não tema, pois Deus está com você. Não tenha medo, pois Ele é seu Deus. Ele o fortalecerá, ajudará e sustentará com sua mão direita justa. Essas não são apenas palavras, são promessas firmes de um Deus fiel e amoroso. Confie nele hoje e encontre descanso para sua alma. O Salmo 34:18 nos lembra que o Senhor está próximo dos de coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Este versículo é um poderoso lembrete para todos que já sentiram o peso da desilusão, a dor da perda ou o fardo da ansiedade. Ele revela a compaixão divina e sua presença próxima nos momentos em que nos sentimos mais vulneráveis. Para aqueles que enfrentam pensamentos negativos ou dor emocional, essa promessa é um consolo, pois Deus está mais perto do que imaginamos, oferecendo alívio e salvação. O salmista inicia com a forte afirmação de que o Senhor se aproxima dos quebrantados de coração. Essa proximidade vai além do físico. Trata-se de uma conexão emocional e espiritual. Quando nos sentimos despedaçados ou sobrecarregados, Deus se aproxima, envolvendo-nos com sua presença. Ao contrário do conforto humano, que pode falhar, a proximidade de Deus traz cura, força e renovação.
Falar sobre ter um coração quebrantado toca nas emoções intensas que vivenciamos em tempos de angústia. A ansiedade, a tristeza e o desespero podem nos fazer sentir como se nossos corações estivessem se despedaçando. No entanto, Deus não se afasta do nosso sofrimento. Ele se aproxima, oferecendo amor e compaixão. A segunda parte do versículo, "E salva-os de espírito abatido", destaca a intervenção ativa de Deus. Estar abatido é sentir que o peso da vida é insuportável, como se a esperança tivesse se apagado. Nesses momentos, Deus se apresenta como nosso Salvador, não apenas de forma eterna, mas também aqui e agora, resgatando-nos do desespero e trazendo nova vida às nossas almas. Vamos refletir sobre como essa promessa se aplica a nós. A ansiedade e os pensamentos negativos frequentemente criam um sentimento de isolamento, fazendo-nos acreditar que ninguém entende ou se importa com nossa dor. Porém, este versículo nos garante que Deus nos vê, compreende e se importa profundamente. Sua proximidade não depende de nossa capacidade de nos consertar ou parecer fortes. Na verdade, é em nossa fraqueza que sua presença se torna mais evidente. Pense em Jesus nos evangelhos. Ele repetidamente se aproximou dos quebrantados de coração, dos marginalizados, dos que estavam de luto, dos cansados. Em João 11:35, vemos Jesus chorar com Maria e Marta pela morte de Lázaro. Esse momento revela a profundidade de sua empatia e sua disposição para compartilhar nossa dor. Um dos aspectos mais poderosos do Salmo 34:18 é o convite a confiar na presença de Deus, mesmo quando não a percebemos. As emoções podem ser enganosas e a ansiedade muitas vezes distorce nossa percepção da realidade, mas a proximidade de Deus não depende de nossos sentimentos. É uma promessa na qual podemos confiar, independentemente de como nos sentimos no momento. Uma maneira prática de abraçar essa verdade. A verdade se revela por meio de uma oração sincera. Quando seu coração está partido ou seu espírito se sente oprimido, converse abertamente com Deus sobre sua dor. Expresse suas emoções, sabendo que Ele está ouvindo e compreende suas aflições. O Salmo 62:8 nos incentiva. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Despeje seu coração diante dele, pois Deus é o nosso refúgio. Outra forma de sentir a proximidade de Deus é através da adoração. Mesmo em tempos difíceis, optar por louvá-lo pode nos ajudar a desviar o olhar das dificuldades e focar em sua bondade. Adorar não significa ignorar nossos desafios, mas sim reconhecer que Ele é maior que nossas lutas. Ao levantarmos nossos olhos para Ele, frequentemente encontramos nossos ânimos renovados. Este versículo também nos lembra da importância de nos apoiarmos na comunidade de crentes. Deus usa pessoas como instrumentos do seu conforto e encorajamento. Ao dividirmos nossos fardos com amigos, familiares ou integrantes da nossa comunidade de fé, abrimos espaço para que o amor de Deus flua através deles em nossas vidas. Pensando sobre essa promessa, podemos refletir sobre como podemos trazer a proximidade de Deus para aqueles ao nosso redor. Existem pessoas em sua vida que estão enfrentando dor ou desânimo? Como você pode ser um canal do amor e consolo divinos para elas? Às vezes, uma palavra gentil, um ouvido atento ou um simples gesto de ajuda pode ser um poderoso lembrete da presença de Deus. O Salmo 34:18 também nos aponta para a esperança que temos em Cristo. Jesus, que também enfrentou dores e angústias, carregou o peso do nosso pecado na cruz. Seu sacrifício nos assegura que nunca estamos sozinhos em nossa dor e que temos a promessa da vida eterna com Ele. Essa perspectiva eterna pode nos trazer conforto e paz, mesmo durante nossas batalhas atuais. Ao meditarmos sobre esse versículo, que ele nos recorde que a fragilidade não define nosso destino. Deus está próximo, oferecendo cura e salvação.
Quando a ansiedade ou pensamentos negativos tentam nos sobrecarregar, voltemos a essa promessa e descansemos na certeza de que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os que se sentem esmagados em espírito. Que essa verdade traga paz e esperança a você hoje. Você nunca está sozinho. Deus está ao seu lado em sua dor, e sua presença é uma fonte de força, conforto e renovação. Confie nele e deixe sua proximidade transformar seu coração. No Evangelho de Mateus 28:20, ele afirma: Estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Ao encerrarmos esta jornada enriquecedora pelos ensinamentos de Jesus, chegamos a uma de suas promessas mais confortantes. Essas palavras, proferidas por Jesus pouco antes de sua ascensão, são uma afirmação de sua presença eterna com todos os seus seguidores. Para aqueles que lutam contra a ansiedade, a dúvida ou o medo, essa garantia é um alicerce de esperança, lembrando-nos de que nunca estamos sozinhos. Vamos refletir sobre o contexto deste versículo. Jesus acabara de comissionar seus discípulos com a grande comissão, instruindo-os a ir e fazer discípulos de todas as nações. Essa tarefa deve ter parecido assustadora, especialmente ao enfrentarem o desafio de continuar sua missão sem sua presença física. Mas Jesus imediatamente seguiu essa comissão com a promessa: Estou com vocês sempre. Essas palavras não eram apenas para os discípulos. Elas se estendiam a cada crente ao longo da história. A promessa da presença de Jesus transcende o tempo e o espaço, proporcionando conforto e força em cada momento das nossas vidas. Não importa onde estejamos ou o que enfrentemos, podemos nos agarrar à verdade de que Jesus está conosco. A expressão "até o fim dos tempos" enfatiza a eternidade dessa promessa. Ela não é condicional ou "a temporária se torna eterna". Jesus não se limita a estar ao nosso lado apenas nos momentos felizes ou quando nos sentimos espiritualmente fortalecidos. Sua presença nos acompanha em todas as fases, em cada batalha e a cada passo que damos em nossa jornada. Para aqueles que enfrentam a ansiedade ou pensamentos negativos, essa promessa traz um conforto profundo. A ansiedade muitas vezes nos faz sentir sozinhos, como se estivéssemos suportando nossos fardos sem apoio. Mas Jesus nos assegura que está sempre presente. Ele nos acompanha nos vales mais escuros, permanece ao nosso lado nas tempestades mais intensas e celebra conosco em nossas conquistas. Reflita sobre a relevância da presença de Jesus em sua vida. De que maneira saber que Ele está com você altera a forma como você encara os desafios? Como isso muda sua visão sobre o medo e a incerteza? Quando realmente absorvemos essa promessa, nossa percepção se transforma, trocando a ansiedade pela paz e o desespero pela esperança. Uma forma de abraçar essa verdade é manter uma consciência ativa de sua presença ao longo do dia. Faça uma pausa e lembre-se: Jesus está comigo. Esteja você passando por uma conversa difícil, tomando uma decisão importante ou sentindo-se sobrecarregado, essa certeza pode te dar a força e a serenidade necessárias para seguir em frente. Outra maneira de vivenciar essa promessa é através da oração. Orar não é apenas solicitar ajuda, mas sim conectar-se com aquele que já caminha ao nosso lado. Converse com Jesus como se ele estivesse bem ao seu lado, porque ele está. Compartilhe seus medos, alegrias e dúvidas, e esteja aberto a ouvir sua orientação e encorajamento. Essa promessa também nos convida a confiar na soberania de Jesus. Se Ele está sempre conosco, podemos ter certeza de que nada acontece fora do seu conhecimento ou controle. Mesmo em tempos de incerteza, podemos descansar na certeza de que Ele está orquestrando todas as coisas para o nosso bem, conforme Romanos 8, versículo 28 nos ensina. Por fim, essa promessa nos impulsiona a viver com coragem e propósito. Saber que Jesus está ao nosso lado nos dá a força para dar passos de fé.
mesmo quando o caminho à frente parece nebuloso. Isso nos lembra que não somos definidos pelos nossos medos, mas por aquele que caminha ao nosso lado. Ao chegarmos ao final desta jornada, quero dedicar um momento para agradecer a você. Obrigado por reservar seu tempo para refletir sobre essas lições poderosas trazidas por Jesus. Seu empenho em aprofundar sua fé e buscar transformação em Cristo é um reflexo do seu desejo de crescimento espiritual. Esta jornada não diz respeito apenas ao aprendizado, mas à vivência dessas verdades no dia a dia. Ao andar com Jesus, você está abrindo seu coração para a paz, força e esperança que somente Ele pode oferecer. E enquanto você prossegue neste caminho, lembre-se, você não está sozinho. Jesus está com você, assim como esta comunidade de crentes. Agora é sua vez de compartilhar. Se você nos acompanhou até aqui, encorajo você a manifestar seu compromisso nos comentários abaixo. Escreva: eu fiquei até o final porque estou comprometido com minha transformação em Cristo. Suas palavras podem inspirar outros a se manterem firmes e lembrá-los do poder de caminhar com Jesus. Continue crescendo na fé. À medida que este vídeo se aproxima do fim, 2 novos vídeos aparecerão na sua tela. Sinta-se à vontade para escolher um e aprofundar ainda mais sua compreensão dos ensinamentos de Jesus. Essas mensagens são feitas para fortalecer sua fé e equipá-lo com as ferramentas necessárias para viver vitoriosamente em Cristo. Junte-se à nossa missão. Se você ainda não se inscreveu neste canal, convido você a fazê-lo. Ao se inscrever, você se torna parte de um movimento que busca espalhar esperança, amor e o poder transformador de Jesus para mais vidas. Juntos, somos mais fortes. Espalhe esta mensagem de paz e luz para um mundo que realmente necessita dela. Agradecemos por embarcar nesta jornada conosco. Que a certeza da presença eterna de Jesus ilumine seu coração com paz, coragem e alegria, enquanto você segue ao lado dele. Não esqueça, ele está sempre ao seu lado, até o fim dos tempos.